Bem-vindo de volta! Hoje vamos relaxar juntos e conhecer o maravilhoso mundo das aves. As aves são verdadeiras obras-primas da natureza. Elas encantam não apenas por suas cores vibrantes ou cantos melodiosos, mas também por sua incrível diversidade de formas, tamanhos e comportamentos. Em todo o planeta, existem inúmeras espécies com aparências e características distintas, mas algumas são tão únicas e extraordinárias que nos deixam maravilhados diante da criatividade da natureza. De aves com aparências exóticas e cores deslumbrantes até aquelas com habilidades de sobrevivência impressionantes ou rituais de acasalamento peculiares, cada espécie é uma prova viva da incrível adaptação e evolução da vida. A seguir, apresentamos as 20 aves mais únicas do planeta, representantes notáveis da beleza, do mistério e das capacidades extraordinárias do mundo natural. Elas não apenas encantam os amantes da natureza, mas também nos lembram da importância de preservar a biodiversidade, para que essas aves magníficas possam continuar a voar livremente pelos céus. Se você ama o mundo selvagem e quer descobrir ainda mais curiosidades fascinantes, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos incríveis. 20º lugar, urutau. O urutau é uma das aves mais misteriosas e enigmáticas do mundo. Isso, é claro, se você tiver a sorte de conseguir vê-lo. Com uma camuflagem quase perfeita, essa ave parece se fundir completamente com o ambiente da floresta, tornando-se praticamente invisível. Existem várias espécies e tamanhos diferentes de urutau, mas todas são mestres da camuflagem. São aves noturnas que saem para caçar apenas à noite e passam o dia dormindo imóveis sobre galhos, parecendo pedaços de tronco. Suas penas acinzentadas e amarronzadas as fazem parecer parte da árvore, um ramo quebrado ou uma extensão do tronco. Quando a noite cai, a floresta tropical se enche com o som melancólico do urutau, um canto longo e triste, às vezes assustador. O urutau grande emite um som rouco e profundo, e muitos viajantes já pensaram estar ouvindo o lamento de espíritos da floresta. Em algumas culturas sul-americanas, acredita-se que o canto do urutau é o choro de uma alma apaixonada pela deusa da lua, uma lenda tão triste quanto misteriosa. O urutau tem uma boca extremamente larga, mas um bico curto, ideal para capturar mariposas, besouros e outros insetos voadores sob a luz do luar. Durante a época de reprodução, a fêmea põe apenas um único ovo, que é colocado diretamente em um buraco ou fenda de galho, confiando na camuflagem natural para protegê-lo. 19º lugar, papagaio do mar de penacho. O papagaio do mar de penacho é uma das aves marinhas mais encantadoras e inconfundíveis do planeta. Apesar do corpo pequeno e rechonchudo, sua cabeça grande e aparência charmosa o tornam inconfundível. Seu corpo é preto e brilhante, contrastando com o rosto branco e 2 penachos dourados que se curvam elegantemente para trás. Sua marca registrada. O enorme bico alaranjado com bordas amareladas não é apenas bonito, mas também uma ferramenta poderosa na hora de caçar. Essas aves habitam o norte do Oceano Pacífico, vivendo em ilhas, falésias e costas rochosas, desde o Alasca até o Japão. Durante o período reprodutivo, o puffin de penacho exibe um rosto branco brilhante e os penachos dourados, como se vestisse uma roupa de festa. O macho costuma sair para pescar pequenos peixes para alimentar os filhotes e consegue carregar de 5 a 20 peixes ao mesmo tempo no bico. Um puffin de penacho foi registrado vivendo até os 6 anos no Alasca, tornando-se o indivíduo mais longevo já documentado da espécie. Uma prova da incrível resistência dessas aves marinhas. 18º lugar, hoatzin. Uau! Essa ave parece ter saído diretamente da era dos dinossauros.
O hoatzin é uma ave de tamanho médio, conhecida por sua plumagem exuberante, uma mistura de azul esverdeado e laranja intenso. Habita às margens dos rios e lagos da Amazônia, onde sua aparência, seus sons altos e sua vida em grupo chamam a atenção. O que torna o hoatzin verdadeiramente único é seu sistema digestivo. Ele digere as folhas através de fermentação bacteriana, assim como vacas e cabras. Nenhuma outra ave do mundo faz isso. Esse processo ocorre em um estômago especializado dentro do peito, onde as bactérias quebram as fibras vegetais antes da digestão. Por causa disso, o hoatzin tem um cheiro muito forte e desagradável, o que lhe rendeu o apelido de ave fedorenta. Mesmo com seu odor característico, ele é uma maravilha evolutiva e um exemplo fascinante da diversidade biológica. Entre as aves mais raras e peculiares do mundo está o kakapo, um papagaio noturno gigante que não voa, encontrado apenas na Nova Zelândia. É uma das espécies mais raras e extraordinárias da Terra. Com rosto arredondado semelhante ao de uma coruja, olhos brilhantes e penas verde-amareladas com manchas escuras, o kakapo se mistura perfeitamente à vegetação da floresta. Embora não possa voar, é um excelente escalador e se move com agilidade pelos troncos das árvores. Durante a época de acasalamento, o macho emite sons graves e ressonantes que ecoam por quilômetros para atrair as fêmeas. Um som descrito como um tambor profundo na floresta noturna. Tanto machos quanto fêmeas produzem chamados agudos para se comunicar no escuro. Atualmente, o kakapo é classificado como criticamente em perigo. A espécie sobrevive apenas em reservas protegidas na Nova Zelândia, graças aos esforços intensos de conservação. Antes da chegada dos humanos, as florestas neozelandesas eram repletas de aves, mas a caça e os predadores introduzidos reduziram drasticamente sua população. O kakapo é um símbolo de raridade e um lembrete do quanto a ação humana influencia o equilíbrio da natureza e da importância de protegermos essas maravilhas vivas antes que desapareçam para sempre. O tucano de bico colorido é uma das aves mais icônicas e reconhecíveis das florestas tropicais. Seu enorme bico multicolorido, com tons de amarelo, verde, laranja e vermelho, é simplesmente hipnotizante. Apesar do tamanho, o bico é leve, composto por uma estrutura óssea oca coberta de queratina, o que ajuda o tucano a regular sua temperatura corporal. Seu corpo preto contrasta com a garganta amarela, a cauda vermelha e os olhos contornados por verde, criando um visual inconfundível. Essas aves vivem nas florestas tropicais da América Central e do sul do México até a Venezuela e Colômbia. Ativas ao amanhecer e ao entardecer, os tucanos preenchem a floresta com seus sons e energia vibrante. Com seu comportamento brincalhão e cores deslumbrantes, o tucano de bico colorido se tornou um dos maiores símbolos da fauna sul-americana, uma prova da beleza e da diversidade das aves do nosso continente. O nome astrapia de cauda de fita faz jus à sua aparência majestosa. De longe, suas longas penas brancas da cauda se movem como fitas de seda dançando ao vento, um espetáculo hipnotizante. Essa ave habita as florestas das montanhas centrais de Papua Nova Guiné. Pertencente à família das aves do paraíso, a astrapia ostenta penas iridescentes em tons de verde-oliva e bronze que brilham sob o sol. Com corpo de até 32 centímetros, incluindo a cauda, mais da metade do comprimento total vem justamente das fitas brancas. Os machos mais velhos, entre 15 e 20 anos, tendem a perder parte das longas penas, enquanto as fêmeas são marrom escuras com leve brilho metálico. Assim como outras aves do paraíso, o macho é polígamo e realiza elaboradas exibições de cortejo durante a época de acasalamento. A espécie recebeu o nome em homenagem ao naturalista britânico Fred Shaw Mayer, que a descreveu em 1938. Infelizmente, a astrapia de cauda de fita está atualmente classificada como quase ameaçada,
principalmente devido à perda de habitat e à caça por suas penas exuberantes. Sua beleza, ironicamente, é o que coloca essa joia alada em risco de desaparecer da natureza. Quando falamos de aves com caudas longas e plumagens tropicais deslumbrantes, é impossível não mencionar o quetzal, uma das aves mais belas e lendárias do mundo. Assim como a astrapia, o quetzal se destaca por suas penas verde esmeralda iridescentes, combinadas com um peito vermelho intenso, criando uma aparência ao mesmo tempo majestosa e hipnotizante. O detalhe mais marcante, sem dúvida, são suas longas penas de cauda, que ultrapassam o comprimento do corpo e ondulam graciosamente ao vento como fitas brilhantes no meio da floresta. Essa espécie vive principalmente no México e na América Central, especialmente nas florestas úmidas e nebulosas das terras altas da Guatemala. Pertencente à família Trogonidae, o quetzal é o símbolo nacional da Guatemala. Sua imagem aparece na bandeira, no brasão e até dá nome à moeda oficial do país, o quetzal. Na cultura maia antiga, o quetzal era venerado como símbolo de liberdade, beleza e nobreza espiritual. Os maias acreditavam que essa ave era um espírito guardião, um nahual, conectando o mundo humano ao dos deuses. O quetzal constrói seus ninhos em árvores que chegam a mais de 60 metros de altura, escondendo-se entre a folhagem densa, o que torna sua observação na natureza extremamente difícil. Infelizmente, atualmente a espécie está seriamente ameaçada devido à destruição do habitat e à caça ilegal, sendo classificada pela IUCN como quase ameaçada. O símbolo da liberdade que um dia voou livre pelas florestas nubladas agora se torna uma lenda viva, um lembrete melancólico da natureza que desaparece lentamente diante dos olhos humanos. Imagine ser tão incrível que os cientistas adicionaram a palavra magnífica ao seu nome. Esse é o caso da fragata magnífica, uma das aves marinhas mais impressionantes dos céus oceânicos. Com asas longas e pontiagudas e uma cauda em forma de V, essa ave exala elegância e poder. Seu bico é comprido, curvado e afiado, uma ferramenta perfeita para capturar presas em pleno voo. Seu corpo negro e brilhante reflete a luz do sol enquanto ela plana sobre o mar tropical. As fêmeas têm o peito branco e a cabeça preta, enquanto os filhotes apresentam cabeça e abdômen brancos, com tons castanhos nas asas que escurecem à medida que crescem. Durante o período de acasalamento, o macho exibe sua característica mais marcante, um saco gular vermelho vivo que infla como um balão, uma verdadeira arma de sedução para atrair as fêmeas. Apesar de viverem sobre o oceano, as fragatas têm uma peculiaridade e não sabem mergulhar. Em vez disso, elas sobrevoam a superfície do mar para pegar peixes, ou perseguem outras aves, até que estas soltem suas presas, comportamento que lhes rendeu o apelido de piratas dos céus. Mesmo com seu jeito trapaceiro, a fragata magnífica é um símbolo de beleza, destreza e poder, dominando os ventos com graça incomparável. O nome soa simpático, mas não se deixe enganar pela aparência simples. A ganga é uma das aves mais incríveis em termos de adaptação da natureza. O que a torna especial é sua capacidade única de transportar água nas penas para alimentar seus filhotes. Um comportamento que parecia lenda até ser comprovado cientificamente. Todas as manhãs, o macho voa até 20 quilômetros até pequenos poços d'água no deserto. Lá, ele mergulha parcialmente e balança o corpo para que suas penas do abdômen absorvam o líquido. Esse processo dura cerca de 15 minutos, e um único pássaro pode carregar até 25 mililitros de água, o equivalente a mais de 2 colheres de sopa. O segredo está na estrutura das penas, formadas por filamentos em espiral que retêm a umidade. Ao retornar ao ninho, os filhotes se aproximam do pai e bebem pressionando suavemente o abdômen molhado,
extraindo cada gota preciosa. Em ambientes áridos e hostis, onde a vida parece impossível, a ganga prova que a natureza sempre encontra um caminho para sobreviver, de maneira inteligente e surpreendente. No reino das aves, poucas são tão imponentes e estranhas quanto a cegonha marabu. Gigantesca, essa ave africana pode atingir 1,5 metro de altura e uma envergadura de 2,66 metros, sendo uma das maiores do mundo. Suas pernas e ossos ocos ajudam a reduzir o peso corporal, permitindo que voe com leveza surpreendente. Os machos se distinguem por um enorme saco inflável vermelho no pescoço, usado para impressionar as fêmeas durante o acasalamento. Esse saco também atua como uma câmara de ressonância, amplificando sons graves que ecoam pelas savanas. Normalmente silenciosa, a marabu emite estalos assustadores com o bico quando se sente ameaçada, um som seco e arrepiante. Sua dieta, embora nojenta, é essencial para o equilíbrio ecológico. Elas se alimentam de carcaças e restos orgânicos, desempenhando um papel crucial na limpeza do ambiente e no controle de doenças. O cardápio é variado, desde insetos e aves menores até lixo humano e até cadáveres de grandes animais. Por mais estranha e intimidadora que pareça, a cegonha marabu é uma engrenagem vital da natureza. Um lembrete de que, até o que parece repulsivo tem seu valor no equilíbrio do planeta. Bacurau de asas padrão, o fascinante pássaro da noite. O nome parece saído de um quadrinho de super-heróis, e de certa forma, é. O bacurau de asas padrão é uma pequena ave noturna africana, medindo entre 20 e 23 centímetros, com um canto grave e vibrante que ecoa nas savanas ao cair da noite. Suas penas acinzentadas e marrons formam uma camuflagem perfeita, tornando-a quase invisível ao ambiente. Durante a época de reprodução, o macho desenvolve 2 penas especiais, uma em cada asa, que chegam a 38 centímetros de comprimento, ultrapassando o próprio corpo. Essas penas são usadas em voos acrobáticos espetaculares para impressionar as fêmeas. Após o período reprodutivo, elas caem, e machos e fêmeas voltam a se parecer. Vivem em regiões áridas da África Ocidental e Central, como Senegal, Etiópia, Libéria e Uganda. Apesar do tamanho pequeno, o bacurau de asas padrão é símbolo da beleza misteriosa das noites africanas. Delicado, silencioso e encantador. Galo da rocha andino, não é o nome de uma banda dos anos 80. O galo da rocha andino é uma das aves mais exuberantes e carismáticas da América do Sul. Com corpo robusto e penas de um vermelho ou laranja intenso, ele possui uma cabeça arredondada com uma crista semicircular e asas negras com reflexos prateados. As fêmeas, mais discretas, têm tons mais apagados e vivem mais escondidas entre as árvores. Durante o acasalamento, os machos se reúnem em clareiras nas florestas nubladas dos Andes para um verdadeiro espetáculo. Dançam, gritam e exibem suas cores vibrantes em uma disputa por atenção. Os ninhos são construídos em paredões rochosos úmidos cobertos de musgo, de onde vem o nome Cock of the Rock. Com aparência única e comportamento teatral, o galo da rocha é um dos maiores símbolos da fauna andina e um exemplo perfeito da criatividade da natureza. Pitorrui de capuz ou Hooded pitorrui. Todos conhecem cobras, aranhas e sapos venenosos. Mas uma ave venenosa? Sim! O pitorrui de capuz é uma das poucas aves conhecidas no mundo que possuem veneno e a primeira registrada oficialmente pela ciência. De tamanho semelhante a um pombo, cerca de 23 centímetros, ele tem a cabeça preta, peito alaranjado ou avermelhado e um bico forte e escuro. Seu corpo exala um odor químico intenso, avisando possíveis predadores. Não me coma! Habitante das florestas tropicais úmidas da Nova Guiné, o pitorrui se alimenta de frutas, sementes e insetos, especialmente de um besouro chamado chorecine.
que contém batrachotoxina, o mesmo veneno mortal encontrado em rãs venenosas da América do Sul. Essa toxina pode causar paralisia ou até morte em predadores. Pequeno, colorido e perigoso, o pitorrui de capuz é uma obra-prima da evolução, prova de que até as criaturas mais belas podem ser letais. Três tiras finas e escuras de pele pendendo do bico do macho da ave de sino de três barbelas dão a ele uma aparência curiosa e inconfundível. Essas barbelas vibram suavemente toda vez que ele canta, criando uma cena ao mesmo tempo estranha e fascinante. A fêmea não possui essas extensões e é visualmente bem diferente, embora ambos tenham o bico preto e robusto, com corpo compacto. Enquanto o macho exibe cabeça, pescoço e peito brancos como a neve, o restante do corpo é marrom avermelhado e intenso, tornando-se o centro das atenções durante a época de acasalamento, ainda que sua camuflagem seja praticamente nula. Essa espécie habita as florestas montanhosas da América Central, do leste de Honduras ao oeste do Panamá, em altitudes entre 900 e 3.000 metros. Fora da época reprodutiva, costumam descer para florestas mais baixas, onde é possível reconhecer facilmente seu chamado profundo e metálico, um bong retumbante que ecoa pelas montanhas. Embora não sejam aves comuns, sua aparência única e o canto poderoso fazem da ave de sino de três barbelas uma das criaturas mais fascinantes das florestas da América Central. O pássaro boca de rã do Sri Lanka é uma ave noturna endêmica da região dos Ghats ocidentais, no sul da Índia, e do Sri Lanka. Apesar de medir apenas 22 centímetros, chama a atenção pela aparência incomum e pela incrível capacidade de se camuflar entre galhos e folhas secas. Há dimorfismo sexual evidente. O macho apresenta plumagem marrom acinzentada com tons prateados, enquanto a fêmea tem penas castanhas avermelhadas, dando um aspecto mais quente e acolhedor. O macho costuma ter manchas brancas e listras finas pelo corpo, ajudando-o a se misturar à casca das árvores. Seus grandes olhos frontais e o bico largo e levemente curvado permitem caçar com precisão na escuridão. Pequenas cerdas rígidas ao redor do bico funcionam como sensores, ajudando na detecção de insetos em movimento. Vivem em florestas tropicais úmidas, bosques perenes e bambuzais densos, e às vezes são vistos em plantações de café e pimenta próximas às matas. Alimentam-se de besouros, mariposas e outros insetos noturnos. Durante a reprodução, colocam apenas um ovo em um pequeno ninho feito de musgo, líquen, casca e penugem. Macho e fêmea revezam-se para chocar o ovo, demonstrando uma rara parceria parental no mundo das aves. Depois de conhecer o Magnificent Frigate Bird, encontramos outro com um nome ainda mais nobre, o rei da Saxônia. Esta é uma das aves do paraíso mais raras do mundo, sendo a única espécie de seu gênero. Vive nas florestas montanhosas da Nova Guiné, e os povos locais o chamam de casaba, imitando seu canto vibrante e estrondoso, que ecoa pelas árvores. Com cerca de 22 centímetros de comprimento, olhos castanhos, bico negro e patas marrom acinzentadas, o que mais impressiona são os longos sobrancelhos azul metálicos do macho, duas penas finas e onduladas que podem medir até 50 centímetros. Ele as ergue e move graciosamente durante a corte, em um espetáculo hipnotizante para conquistar a fêmea. A fêmea, mais discreta, tem plumagem marrom acinzentada com listras escuras, ideal para se esconder na mata. A dieta inclui frutas, bagas e pequenos artrópodes. Com sua aparência majestosa e comportamento elegante, o rei da Saxônia é um verdadeiro símbolo da beleza e da sofisticação das florestas da Nova Guiné. O calau de elmo é uma das maiores e mais impressionantes aves da família Bucerotidae, encontrado na Península Malaia, Sumatra e Bornéu. Diferente de outros calaús, é territorial e realiza disputas aéreas violentas,
chocando os bicos com força extrema. Possui corpo quase todo negro, com barriga e pernas ligeiramente acinzentadas, e uma cauda branca com uma faixa preta próxima à ponta. Suas penas centrais da cauda podem ultrapassar 1 metro, alcançando um comprimento total de até 1,6 metros. O mais longo entre os calaús. A característica mais marcante é o capacete amarelo em seu bico, uma estrutura sólida de queratina que representa cerca de 11% do peso corporal. Os machos têm pele do pescoço vermelha viva, enquanto as fêmeas exibem um tom azul. Produzem secreções que tingem o elmo de vermelho escuro, dando-lhes um ar imponente. Infelizmente, essa beleza é também sua condenação. São caçados por causa do marfim de Calau, usado em artesanato ilegal. Hoje, o calau de elmo está criticamente ameaçado de extinção. Um triste lembrete da ganância humana diante da natureza. O 30 réis inca é uma das aves marinhas mais elegantes e distintas da América do Sul. Ele habita a costa ocidental, indo do Equador ao Chile, principalmente nas águas frias e ricas em nutrientes da corrente de Humboldt. Essa espécie constrói ninhos em penhascos íngremes, ilhas isoladas e praias arenosas, sempre escolhendo locais protegidos. São aves bem sociáveis, formando colônias de milhares de indivíduos que convivem com gaivotas e outros pássaros marinhos. Durante a caça, costumam seguir leões marinhos e baleias, aproveitando para capturar os peixes menores que sobem à superfície por causa dos movimentos desses grandes animais. Caçam, mergulhando ou simplesmente apanhando o peixe com o bico na superfície, já que, olha só, não nadam muito bem. Com plumagem cinza suave, bico e patas vermelhos e 2 belos bigodes brancos curvados, o 30 réis inca é considerado um dos pássaros mais charmosos do Oceano Pacífico sul-americano. O fazão dourado é uma pequena ave de origem chinesa, famosa por sua plumagem exuberante e colorida, também conhecido como fazão da China ou fazão arco-íris, encanta todo mundo por suas cores vibrantes e harmônicas. O macho pode medir até 105 centímetros, metade disso é só cauda. Pesa por volta de 600 gramas e exibe uma coroa e dorso dourados, peito vermelho, asas azuladas e penas com reflexos roxos e pretos. Já a fêmea é bem mais discreta, com penas castanhas e cauda curta, perfeita para se camuflar na vegetação. Apesar de poder voar, prefere correr rapidinho pelo solo em busca de sementes, frutas e insetos. Habita áreas montanhosas e florestas abertas, mas enfrenta perigos por causa de predadores e caçadores. Mesmo assim, continua sendo símbolo de prosperidade e boa sorte em muitas culturas asiáticas. A ave do guarda-chuva de papada longa, também chamada de bullbird, é uma das aves mais estranhas e fascinantes das florestas tropicais da América do Sul. O nome Umbrella Bird vem da crista negra e longa que se abre como um guarda-chuva sobre a cabeça, especialmente marcante nos machos. Durante o acasalamento, o macho inflama a crista e exibe uma papada pendente e alongada que vibra ritmicamente enquanto canta, produzindo um som grave e distante, quase como o eco de um tambor. Vivem nas florestas úmidas e sombreadas, geralmente nas copas altas e longe da presença humana. Infelizmente, a destruição do habitat e a caça estão colocando a espécie em risco. A ave do guarda-chuva é um lembrete da incrível criatividade da natureza e da urgente necessidade de protegê-la. O mundo das aves é um verdadeiro tesouro da natureza, uma combinação de beleza, inteligência e adaptação. De plumagens coloridas a comportamentos misteriosos, cada espécie é uma obra-prima viva da criação. Mas muitas delas estão ameaçadas pela perda de habitat e pela caça. Proteger a biodiversidade é, portanto, mais do que um dever. É uma forma de preservar a magia do nosso planeta azul. Se você ama a natureza e quer ajudar a espalhar mensagens positivas sobre o reino animal,
Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos juntos nessa jornada de descobertas incríveis.